Meu muito boa tarde a todos. Vamos dar início, sem mais delongas, ao painel número 15 sobre a simetria entre terminais arrendados e terminais de uso privado. Para debater esse tema, teremos a participação de Mário Povia, Marcos Freitas, Ataíde Mendes e Fernando Abdala. Então, para iniciar a nossa apresentação, eu chamo Mário Povia, que atualmente, apesar do longo currículo, é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, IBID. E, Mário, a pergunta que eu faço para você responder no tempo regulamentar é a seguinte: considerando as diversas assimetrias existentes entre o modelo de arrendamento e exploração de área portuária pública e a exploração de terminais portuários em instalações privadas próprias em regime autorizativo, é razoável admitir que os diferentes modelos possam conviver, competindo entre si, sendo ambos economicamente viáveis para seus operadores? Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui, cumprimentar o presidente do nosso painel, o ministro Alexandre Ramos, e, em nome dele, os demais painelistas que vão me suceder aqui. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui e eu não posso deixar de citar a pessoa do desembargador Celso Pio. Dizer que é uma honra, desembargador, estar aqui nesse, acho que posso chamar, né, de um evento, mas que é subjacente a um projeto de aproximação das questões da infraestrutura de transporte com a questão envolvendo o capital e o trabalho. E, nesse sentido, também quero reconhecer e enaltecer o trabalho que foi feito também pela FENOP, por Sérgio Aquino, né, em busca dessa pauta, da aproximação dessa pauta, e também cumprimentar Fabrício Julião, que está aqui, e o Brasil Export, que tem feito também, através do Infrajur, essa aproximação, essa ponte. São coisas distintas, o que a FENOP faz, o que faz o Brasil Export, mas isso tem muito a ver com uma questão, repito, subjacente de extrema importância para o setor de infraestrutura de transporte, particularmente o setor portuário nacional, que é a aproximação, é o diálogo, e que bom que hoje a gente está discutindo, né, a questão de diálogo capital-trabalho. A gente ouviu aqui pela manhã Mário Teixeira, Zé Adilson, Eduardo Guterra, e depois ouvimos todo o Almirante Murilo, Sérgio Aquino, falou Caio, falou Gisualdo, né? Como é bom ver, né, as coisas sendo postas, né, de forma legítima, com os contrapontos, né? Acho que o sarrafo sobe, né, quando a gente começa a discutir essas questões, é porque a gente já deixou para trás, né, questões primárias e já estamos evoluindo numa questão regulatória mais refinada. Eu tenho uma pequena apresentação aqui, mas antes vou começar respondendo a uma pergunta, talvez uma provocação do ministro Alexandre com relação aos dois regimes jurídicos, né? O regime autorizativo, né, através da celebração de contratos de adesão de terminais de uso privado, tem se mostrado, sem dúvida nenhuma, bastante atraente, e é claro que esses regimes acabam concorrendo entre si com os terminais arrendados dentro dos portos organizados. Os terminais arrendados têm uma dificuldade maior, a gente vai ver, eu vou falar de alguma coisa nesse sentido aqui, acerca de um trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União, mas ambos os modelos têm convivido e apresentado resultados aí econômicos satisfatórios. Portanto, há viabilidade econômica em ambos os modelos, o que não significa que não haja espaço para melhorias, espaço para aperfeiçoamentos e, portanto, eu acho que é um pouco da atividade de cada um de nós, né? Cada um na sua posição, né? De tornar viável, né, que esses modelos convivam entre si e deixar também muito claro que quando o governo optou, né, inicialmente pela medida provisória 595, de dezembro de 2012, né, e nós vimos claramente ali num discurso da presidenta Dilma à época, né, dizendo, olha, o que nós estamos promovendo hoje aqui, com a edição dessa medida provisória, nada mais é do que um choque de ofertas no setor portuário, né? Portanto, havia ali à época um tripé, que era o arrendamento de 159 áreas portuárias, havia ali a possibilidade de prorrogação antecipada de contratos
contratos de arrendamento em vigor, mediante investimentos imediatos, e na terceira vertente, a possibilidade de os terminais de uso privado movimentarem indistintamente cargas próprias ou de terceiros. Essa era a proposta da medida provisória 595, depois convertida na Lei 12.815, e a gente há de constatar o quanto foi adequada a medida, e os números falam por si, mesmo com os PIBs andando de lado, mesmo com crises sucessivas que tivemos a partir do impeachment, né? O setor portuário vem respondendo com recordes sucessivos, e tivemos aí a questão da pandemia, onde o setor carregou aí nas costas aí uma grande responsabilidade, né, e não deixou aí a peteca cair com um nível de maturidade bastante interessante. Eu vou falar então um pouquinho da questão envolvendo as assimetrias entre os terminais arrendados e os TUPs, mas vou me valer aqui de um relatório de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União. Essa auditoria operacional foi feita em 2019, mas ela é totalmente contemporânea, não tem nada aí que não esteja ainda na mesa, que não esteja no âmbito das discussões atualmente. E aqui enaltecer, nós que criticamos o Tribunal de Contas da União quando invade esferas de direito, de mérito administrativo das agências reguladoras, né, mas enaltecer aquilo que faz de melhor a Corte de Contas Federal, que é exatamente auditorias operacionais, né? Eu lembro muito bem, em 2008, quando o Tribunal de Contas elegeu aí temas de maior significância, TMS, e ali editou 2 acordos, 1904 e 2896, que eram livros de cabeceira nosso na ANTAC, né? 2 acordos assim, com um raio-x do setor, e o quanto aquilo foi útil para trabalharmos as questões aí mais urgentes à época no setor portuário nacional. Pois muito bem, esse relatório de auditoria operacional encontrou 5 achados, e eu vou repassar rapidamente cada um deles para saber como é que foi o diagnóstico à época. O achado número 1 diz que, apesar de ter apresentado avanços, o processo licitatório para arrendamento portuário é complexo, rígido e moroso, incompatível, portanto, com a agilidade necessária para a otimização do espaço público. O espaço público aqui ele está falando de áreas do porto organizado, evidentemente, e nesse mesmo relatório ele chegou a estratificar por autoridade portuária, ou às vezes por porto, né, o grau de ociosidade que havia na época, e os números eram muito grandes, a demonstrar, portanto, que a gente não estava obtendo êxito em licitar essas áreas. Tivemos um problema grande, né, naquele tripé que disse a vocês da medida provisória 595, aqueles 159 arrendamentos, eles demoraram muito a sair do papel. Havia um problema sistêmico ali de modelo. Na época desejava-se licitar por maior capacidade ou por menor preço. O problema é que o arrendatário não cobra tarifa, ele cobra preço, né? E como é que você vai trabalhar a licitação por menor preço quando a questão não é tarifária? Há uma dificuldade muito grande. Esse preço ele é praticado entre particulares e, em geral, a rubrica portuária está dentro de uma rubrica maior, que é a frete, né? E, às vezes até frete internacional. Então é humanamente impossível você regular de uma forma satisfatória essa questão. Então isso, todas as vezes que nós tentamos colocar price caps, né, em arrendamentos portuários, isso foi fadado ao insucesso, porque é muito difícil e há um custo regulatório muito alto. Então acabou não vingando o arrendamento daquelas 159 áreas, ficou na época 1 ano e meio no Tribunal de Contas, né, depois veio o impeachment, e só no governo seguinte, o governo Temer, é que começou essas licitações, ainda timidamente, né, e mais recentemente sim, entrou aí num pipeline, e nós passamos a licitar aí cerca de 2 dezenas de terminais por ano, e assim tem sido nos últimos anos. Portanto, essa primeira questão, sim, ela continua presente, a dificuldade de se licitar rapidamente. Imagine os senhores, né, que se você tem uma demanda por uma área e tem que demorar todo esse tempo para ocupar o espaço público. O achado número 2 dá conta de que o modelo de contrato de arrendamento não confere aos terminais, tampouco às autoridades portuárias, flexibilidade necessária para adaptações
das operações ao dinamismo dos fluxos do comércio. Também é uma questão e ainda geram consequências negativas durante e após a execução contratual. Veja que o problema não é só durante o contrato, é também após. Após por quê? Porque termina esse contrato, aí começa uma discussão se tem bens reversíveis, se os bens não são reversíveis, se tem indenização ao antigo arrendatário, se não tem indenização. Evidentemente, esse problema acabou, né? Os contratos atuais hoje já prevêem isso claramente, mas à época, contratos de 20, 30 anos atrás, isso não estava claro. Portanto, os problemas iriam além, inclusive, dos prazos contratuais, né? Problemas, inclusive, na entrega das áreas, né? E a questão do dinamismo. Se você demora 2, 3 anos, né? Demora 2 anos para licitar e 3 anos para entregar a área para o interessado, essa demanda, às vezes, vai embora. Então, o interessado parte para uma outra solução, que pode ser perfeitamente a de buscar a instalação de um terminal de uso privado. Depois, o achado número 3 fala da questão do monopólio do órgão gestor de mão de obra sobre o fornecimento da própria mão de obra, que constitui uma limitação imposta aos terminais arrendados. Muito bem, aqui não foi nenhuma crítica à questão da mão de obra avulsa, tampouco ao órgão gestor de mão de obra, apenas uma constatação de assimetria, dada a cogência do terminal arrendado, muitas vezes de buscar a mão de obra avulsa, vis-à-vis com a possibilidade de o terminal de uso privado não se valer dessa mão de obra, e foi dito aqui pela manhã, tanto o almirante Murilo quanto o Zé Dilson colocaram aqui que alguns TUPs, né, optam por tomar esse tipo de mão de obra, mas não são obrigados, o fazem espontaneamente. Né? Depois o achado número 4 dá conta da dificuldade de contratar e a falta de recursos das autoridades portuárias que prejudicam a prestação de serviço adequado ao complexo portuário. Uma questão, portanto, de natureza de governança e também envolvendo a questão de recursos. Bom, muito bem. Se você tem um problema de governança, né, e eu acredito que esse assunto vai ser tratado aqui mais a miúde, mas é evidente que há, sem dúvida, uma dificuldade do gestor público em realizar o seu orçamento, há questões burocráticas a serem enfrentadas, e também questões de natureza de recursos mesmo. Tendo dinheiro para gastar, às vezes você não consegue gastar, e às vezes você tem que ter projetos viáveis, prontos para licitar, e não tem o recurso. Ou seja, aquela questão do inferno brasileiro. Né? Tem um projeto, não tem licenciamento. Tem um projeto, tem um licenciamento, não tem o recurso. Tem o recurso, o licenciamento venceu e a coisa não sai, e quando está tudo em ordem, vem alguém impugna a licitação e acaba não acontecendo nada. Ou seja, a coisa toda ela é orquestrada para não acontecer absolutamente nada. Se não tiver um gestor ali resiliente, né, que esteja disposto realmente a empurrar esse processo, a tendência é que muito pouco se evolua dentro do porto organizado, ou se evoluir a passos lentos. E, por fim, o achado número 5 fala na nomeação de gestores sem qualificação técnica ou gerencial, o que representaria um obstáculo à gestão profissional orientada a resultados transparentes e eficientes de autoridades portuárias públicas. Ora, evidentemente que se você já tem problemas sistêmicos, né, para conduzir o processo, e além de tudo, põe um gestor ali que não conhece o setor, aí, bom, é tempestade perfeita, não vai acontecer nada mesmo. Né? Mas eu iria mais além. Né? Esse gestor não basta que ele conheça o porto, não basta que ele tenha um artigo publicado, que já tenha advogado no setor, não, ele tem que ser um cara bom. Né? Por quê? Porque ele vai enfrentar esse tipo de dificuldade. Né? Ele vai ter um problema sistêmico de governança, ele vai ter que enfrentar uma série de dificuldades de levar projetos adiante, né? Vai ter todo um modelo, né, que prejudica, então ele tem que ter, né, além do ânimos, né, e o ânimos aqui eu chamo de transpiração, né, da coisa acontecer, vai ter que buscar inspiração em modelos alternativos, de buscar estar próximo de Brasília, estar buscando a autonomia da autoridade portuária, estar compondo com os arrendatários, com o cluster ali, com os demais stakeholders, né, para que a coisa aconteça. Bom, ainda nesse trabalho, o tribunal acaba fazendo uma listinha, um rol, né, das questões envolvendo a forma de celebração do instrumento, uma é por licitação, outra por autorização, o que não significa, se a licitação é morosa, também não significa, almirante Murilo, que a autorização seja rápida, e não é. Não é rápida, há também aí questões a serem melhoradas, a autorização também é lenta, né, até por ser um ato também de Estado, né. A questão de localização, o terminal arrendado dentro do porto público, o TUP está fora, às vezes está fora, mas está dentro, porque se ele estiver num cluster, né, dependendo de infraestrutura da autoridade portuária, ele, portanto,
padece aí também de alguns problemas similares dos arrendatários. Os prazos iniciais, aqui é só uma referência, os arrendamentos hoje podem ir até 35 anos, os TUPs até 25. A questão de objeto na licitação, pacote fechado para os terminais arrendados e pelo próprio autorizatário nos TUPs. Essa é uma questão relativa. Esse pacote fechado, às vezes, é um problema de modelagem, né? É possível deixar isso mais aberto, né? Você pode montar um terminal ali para granéis vegetais, não é? E deixar aberto granéis vegetais. Ali você faz soja, faz trigo, faz milho, sei lá, não é? E açúcar, né? Aí não, às vezes a gente também provoca o problema. Cria um terminal de açúcar, né? Aí a safra de açúcar não sai, aí precisa buscar autorização para fazer soja, né? Ou a safra é boa, mas só que em vez de produzir açúcar, produz etanol, né? Então tem que deixar esse contrato flexível, não tem nenhum pecado nisso. Às vezes a gente também dá tiro no pé, e às vezes o próprio autorizatário também, no contrato de adesão, ele fecha muito, né? Deixa aberto, se o licenciamento ambiental assim o permitir, coloca lá os tipos de carga todos, né? E desenvolve na medida que os negócios forem acontecendo. A questão das prorrogações, o arrendamento permite uma prorrogação por igual período, que ao fim e ao cabo dá um limite aí de 70 anos no máximo, né? Os TUPs já não tem limite definido, se você manter o objeto, ele vai se estendendo aí por 25 anos sucessivamente. A questão do órgão já vimos aqui, o TUP, se não vincular, é obrigado a contratar, o autorizatário não é obrigado. Reversibilidade de bens, salvo disposição em contrário, o TUP deixa o ativo para a União, o terminal privado não, ele é dono da área, portanto o ativo é dele. E aqui nós temos o relógio que está me apagando, não sei se vocês não têm relógio, né? Então nós temos aqui a questão de flexibilidade contratual, uma flexibilidade menor para terminais arrendados e maior nos TUPs, sujeição à autoridade portuária maior nos terminais arrendados, no TUP é menor ou nenhuma, depende da instalação dele no cluster. E as interferências com entidades públicas, maior, evidentemente, no terminal arrendado, menor no TUP, mas aí por uma questão meramente patrimonial, né? O fato do terminal arrendado estar dentro de um porto organizado, portanto em área da União, é que obriga esse controle maior, não é pela atividade em si. O que ocorre, na verdade, é que se você passar, por exemplo, no rio Itajaí-Açu e olhar de um lado um terminal privado e olhar do outro um porto público, você não percebe diferença nenhuma, eles exercem a mesma atividade, a mesma função, as mesmas linhas de navegação, os mesmos tipos de carga. O meu tempo acabou, eu teria algumas outras coisas para dizer, meu caro ministro, mas eu vou respeitar o tempo aqui, vou ficar por aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Bem, agradeço a brilhante participação do Mário Povia, que nos brinda aqui com um excelente diagnóstico, ainda que resumido, o que é fundamental para que possamos tomar boas decisões. E para dar continuidade a esse debate da simetria, eu chamo Marcos Freitas, que é diretor jurídico dos Portos de Paranaguá. E, Marcos, a pergunta que faço é a seguinte: como a simetria regulatória, que foi muito bem explicada pelo Mário, que existe exatamente entre os procedimentos para autorização de terminais de uso privado e arrendamentos portuários, interfere diretamente na gestão e infraestrutura dos portos organizados, e se isso, de certa forma, pode afetar a demanda de mão de obra dos ógmos? Esta é a pergunta. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito pelo desembargador Celso Pio e, da mesma forma, parabenizá-lo pelo evento, pela organização. São eventos assim que os portos organizados, a iniciativa privada, os trabalhadores portuários esperam. Esse diálogo franco, aberto entre a justiça, entre a iniciativa privada, entre a gestão dos portos públicos. Meu nome é Marcos Freitas, eu sou diretor jurídico
de 2 portos localizados no estado do Paraná, o Porto de Paranaguá e o Porto de Antonina. Nós somos uma empresa estatal que pertence ao governo do estado do Paraná e administramos 2 portos. Administramos através de um convênio de delegação, onde a União delegou ao estado do Paraná esse poder de explorar e administrar essas áreas. E dentro desses 2 complexos portuários, nós temos diversas áreas inseridas nos 2 portos, e para explorar essas áreas nós só temos uma única saída, que é o procedimento licitatório de arrendamento de área portuária. E já respondendo à pergunta do ministro Alexandre Ramos, essa simetria, não há dúvida que existe uma simetria entre terminais de uso privado, entre o procedimento autorizatório para terminais de uso privado e contratos de arrendamento. Uma autorização do governo federal que autoriza a iniciativa privada a instalar um porto privado fora da poligonal do porto. E o outro é através de um procedimento licitatório moroso, rígido, pouco flexível, que demora muito tempo para se consolidar. E por que motivo isso acontece? Então nós tivemos uma evolução na legislação, isso começou com a Lei 8.630, onde não trouxe a figura do terminal de uso privado, como o almirante Murilo já trouxe, isso já existiu desde 66, mas a partir da Lei 8.630 houve uma evolução muito mais, na minha visão, acentuada para TUPs do que para a licitação de arrendamento de área portuária. Então nós tivemos essa lei no ano de 1993, que criou o OGMO, criou o CAP, o Conselho de Administração Portuária. Após essa lei, nós tivemos a Lei 9277, que autorizou a União a delegar a administração e a exploração desses portos para estados e municípios, aquilo que já previa a Constituição no seu artigo 21 e 22, que a União pode delegar esse serviço para estados e municípios. A Lei 9277 veio e regulamentou essa questão. E depois de 20 anos, nós tivemos a Lei 12.815, que esse ano completa os seus 10 anos, onde houve uma alteração na política dos arrendamentos portuários. Enquanto houve uma evolução nos TUPs, autorizando os TUPs a movimentar todo tipo de carga, para o arrendamento portuário, o governo centralizou todos os procedimentos licitatórios para a Secretaria Nacional de Portos e a ANTAQ licitarem essas áreas. E com isso, obviamente, o governo federal não deu conta de licitar todas essas áreas, e em 2018, em dezembro de 2018, já no mandato do presidente Temer, foi editada uma portaria 574, onde possibilitou que o governo delegasse o procedimento licitatório para os portos organizados delegados. E nós, da Portos do Paraná, fomos o primeiro porto do Brasil a conquistar essa delegação de competência. Pensávamos nós que conquistamos e agora vamos ter uma celeridade muito maior em licitar essa área. Por quê? O porto tem conhecimento, o porto vive aquilo que está acontecendo na sua área. E tem mais afinidade, conhece mais os arrendatários. Quando iniciamos todo o procedimento licitatório, nos deparamos com interveniências dos órgãos de controle, aquilo que já existia na União, mas porém de órgãos de controle do Estado do Paraná. Então, além da interveniência do Tribunal de Contas da União, nós tivemos a interveniência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, porque entendeu o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por ser uma empresa pública estatal, teria essa possibilidade de fiscalizar um arrendamento de área portuária. E aí acontecem inúmeras representações, inúmeras denúncias, o procedimento licitatório ele se torna extremamente moroso e nós não conseguimos licitar todas as áreas naquela velocidade que nós gostaríamos. Hoje nós temos 15 contratos de arrendamento vigente,
6 áreas ainda para licitar. Nesse período de 5 anos, conseguimos licitar apenas 3 áreas. E esses números eles se comprovam até na auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, que de 2013 a 2018, nós tivemos 112 terminais de uso privado autorizado e instalado contra 21 contratos de arrendamento dentro de porto organizado. Um investimento de 35 bilhões de reais em terminais de uso privado contra apenas 4 bilhões de reais dentro do porto público. Isso causa uma preocupação para os portos organizados, porque hoje, a Portos do Paraná, 35% da receita do porto é oriunda exclusivamente dos contratos de arrendamento. Então, se há essa assimetria grande, há essa alteração da iniciativa privada para o terminal de uso privado, consequentemente, a competitividade e a atração em participar de um contrato de arrendamento no porto público vai ficar cada vez mais distante. Então, é necessário, é preciso diminuir essa assimetria para que o porto organizado consiga efetivamente licitar essas áreas. E tem algo que eu falo muito: hoje não há possibilidade nenhuma de qualquer porto público, dos 37 que nós temos no país, fazer obras de infraestrutura portuária se não for inserida dentro de uma modelagem de um contrato de arrendamento. Os portos públicos não têm recurso financeiro para aumentar sua capacidade operacional se não for dentro dos contratos de arrendamento. E na medida em que esses contratos de arrendamento têm uma certa dificuldade, uma morosidade para sair, consequentemente a precarização e a ociosidade dos portos públicos vai continuar existindo. Eu fiz 3 fluxogramas para vocês entenderem na prática o porquê que o regime do procedimento licitatório para contrato de arrendamento ele é muito mais moroso, muito mais longo, muito menos flexível do que a autorização para terminais de uso privado. Então, para nós licitarmos uma área dentro do porto público, primeiro, precisa ser aprovada no PPI. Depois, precisa de um EVTEA, que normalmente é feito pela antiga EPL, hoje Infra-SA. Após esse EVTEA, tem um ato justificatório da autoridade portuária. É encaminhado 3 ofícios, um para o órgão ambiental, um para a Prefeitura Municipal e outro para a Receita Federal. Essas minutas, elas são, tanto do edital como do contrato, são previamente analisadas pela ANTAC. Só depois desse procedimento é aberta a consulta pública e é realizada a audiência pública. Nessa audiência pública são realizadas inúmeras contribuições e essas contribuições ficam meses até serem respondidas. Depois dessas contribuições, a autoridade portuária ou o governo federal ajusta a minuta do contrato ou a minuta do edital para só depois, previamente à publicação do edital, o TCU analisar todo o procedimento e dar o ok se é possível licitar ou não. É exarado um acórdão pelo Tribunal de Contas da União sobre todo o procedimento até então feito pela autoridade portuária ou pela ANTAC e o governo federal. Realizados os ajustes nas minutas do edital e só aí que nós temos a publicação do edital e do contrato. Então, todo esse fluxograma é apenas a fase interna do procedimento licitatório de uma área dentro do porto organizado. Após a publicação do edital e da minuta do contrato, abre-se o prazo para esclarecimentos do edital, impugnação do edital, e aí os concorrentes, eles primeiro pedem esclarecimento, depois a impugnação do edital, é aberto o contraditório, tem parecer jurídico da administração, é marcada a sessão do leilão que normalmente é feita na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. E a realização do leilão não quer dizer a concretização do contrato de arrendamento, porque das 3 áreas que nós licitamos, 2 delas foram judicializadas depois que nós realizamos a licitação na B3 e esses processos ficaram mais de 1 ano parados na justiça aguardando uma decisão
onde todos os órgãos de controle tinham autorizado o procedimento, acórdão do TCU, mesmo assim, por decisão liminar da Justiça, os processos ficaram parados, os contratos suspensos, e a área só não ficou ociosa porque já tinha um terminal que estava ocupando e continuou até que nós pudéssemos licitar. Em contrapartida, para você conquistar uma autorização para a instalação de um terminal de uso privado fora do porto organizado, um requerimento para a ANTAQ. A ANTAQ promove o anúncio público, a ANTAQ realiza a análise da viabilidade locacional. Se tiver a viabilidade locacional, envia a documentação ao poder concedente para assinatura do contrato. Se não, a ausência de viabilidade é um processo seletivo público e envia a documentação do poder concedente para assinatura do contrato. Então, são dois procedimentos que são diferentes. Um é um termo de autorização, o outro é uma licitação para a área de arrendamento portuário, porém que a atividade desenvolvida tanto fora do porto público como dentro do porto público é a mesma, é a operação portuária. Hoje o porto organizado não faz mais operação portuária. Então, os números por si só mostram que a tendência, o que há hoje é a iniciativa privada está migrando muito mais, é muito mais interessante para a iniciativa privada, muito mais seguro do ponto de vista jurídico, procurar a instalação de um terminal de uso privativo fora do porto organizado do que efetivamente participar de um procedimento licitatório de uma área dentro do porto organizado. Primeiro, é muito burocrático. Segundo, os contratos não têm flexibilidade. Há discussões sobre reequilíbrio do contrato de arrendamento portuário, enquanto num terminal de uso privado, a área é privada, o investimento é privado, há uma ingerência muito menor dos órgãos de controle em cima desses terminais de uso privado, e é isso que nós estamos vendo, e se não houver uma calibragem nessa assimetria, nessa diferença entre terminais de uso privado e arrendamento portuário, a tendência é que os portos organizados fiquem com áreas ociosas, com infraestrutura precária e, consequência disso, a movimentação dos terminais de uso privado. Hoje, movimenta o dobro, mais do que o dobro, do que movimentam todos os portos públicos. Efetivamente, nós temos mais de 200 TUPs instalados no Brasil contra 37 portos públicos, são responsáveis por mais de 400 milhões de toneladas de carga movimentada por ano, enquanto os portos públicos movimentam um pouco mais do que 200 milhões de toneladas. Então, ministro, respondendo à sua provocação, essa simetria entre os dois procedimentos, ela interfere muito a gestão do porto, porque os contratos de arrendamento têm uma importância e significam muito em termos de arrecadação do porto público e, consequentemente, isso faz com que a autoridade portuária não tenha os recursos necessários para investir em obras de infraestrutura que permitam aumentar a capacidade operacional dos portos públicos. Espero cumprir meu tempo, ministro, com 45 segundos que faltam. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder lançar algumas provocações e algumas ideias e compartilhar com vocês a realidade dos portos públicos do Brasil. Obrigado. Agradeço a palestra do Marcos Freitas, nos trouxe aqui uma via crucis, né, para o processo de licitação e arrendamento em portos públicos, o que de fato compromete investimentos, porque o investidor precisa antecipar dinheiro e ficar guardando durante muitos anos a operação iniciar e buscar o seu retorno. E o Brasil realmente precisa, para desenvolvimento econômico, aumentar a produtividade e não se preocupar tanto se o juro está alto ou baixo. E para dar continuidade ao nosso debate, eu chamo a Taíde Mendes,
que é advogado especialista em direito portuário, assessor jurídico da Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, e sócio do escritório Mendes e Braque. E Ataíde, a Lei 12.815 incentiva a liberdade de preço e a livre concorrência entre portos públicos e privados. No aspecto laboral, por suas especificidades, a pergunta é: há de fato excesso de regulação? E apesar desse excesso de regulação, uma falta de atualização e acompanhamento das melhores práticas do mercado internacional, e esta realidade, se confirmada, pode gerar assimetria concorrencial entre os dois regimes de exploração portuária? Esta é a pergunta. Boa tarde a todos. É uma honra estar novamente aqui nesse Congresso da Magistratura do Trabalho, a segunda oportunidade que tenho de poder trazer temas que são ingentes, né, tanto para o setor laboral como o setor patronal. Antes de responder a pergunta, a provocação do ministro Alexandre, eu gostaria de parabenizar a organização do evento em nome do Zilmar Assis, né, a comissão científica também do evento, ministro Douglas Alencar Rodrigues, o desembargador Celso Pio, que muito bem organizou a Sala de Direito do Trabalho Portuário e Marítimo, para podermos debater com tanta maturidade, né, temas tão importantes aí para as associações de terminais privados, a Federação Nacional das Operações Portuárias, os trabalhadores, as federações de trabalhadores. Em relação à questão da assimetria, ministro Alexandre, ficou muito claro desde manhã nas nossas palestras que ela existe sim. E no aspecto laboral, ela é fruto de desatualização da legislação do trabalho portuário, né, de falta de acompanhamento das melhores práticas mundiais. Não vou me alongar na questão do sistema de contratação de trabalhadores portuários, né, porque isso foi muito bem tratado hoje nos dois painéis, mas esse é o principal, o principal ponto de assimetria. Enquanto os terminais privados, né, eles têm a liberdade de contratar, né, livremente no mercado seus trabalhadores, os terminais públicos, eles ainda, os terminais arrendados e principalmente os operadores de cais públicos ainda sofrem muito com a possibilidade de contratar trabalhadores. Nós temos as amarras legais, né, a lei 12.815, ela teve um retrocesso em relação à questão da exclusividade no trabalho portuário e não acompanhou a Convenção 137 do OIT, recomendação 145 do OIT, que privilegiam e orientam no sentido da prioridade de trabalho, né? Esse monopólio, que eu queria até aqui fazer uma observação, a apresentação do relatório do TCU, esse monopólio ele não é do OGMO, tá? Que fique, né, existe uma impropriedade no relatório do TCU com a devida vênia, mas esse monopólio ele é do trabalhador, criado pela lei e, no meu ponto de vista, ainda interpretado de forma equivocada pela Justiça do Trabalho. E justamente os OGMOs, ele causa, né, o sistema OGMO, é inegável que ele trouxe inúmeras vantagens para os próprios trabalhadores, um controle muito maior dos pagamentos, das remunerações, da questão dos treinamentos, mas ele tem sido, justamente por essas assimetrias legais e regulatórias, um ponto de evasão de cargas, de evasão de investimentos nos portos públicos. É muito mais vantajoso hoje você levar uma carga para um terminal privado do que ter que aderir ao sistema OGMO. E isso não é culpa, obviamente, dos OGMOs, né? Porque o OGMO não gera passivo. Isso muito se fala de não vamos aderir ao OGMO, os terminais privados, porque o OGMO tem o passivo trabalhista para dividir. Mas é importante lembrar que o OGMO não gera passivo, ele não requisita trabalhador, ele não negocia né, acordos e convenções coletivas de trabalho, ele não está à frente das relações efetivas de trabalho portuário. Mas por lei, e aí é o primeiro ponto que eu acho que, né, que eu entendo que a lei
lei dos portos ela traz e ela contribui para que essa simetria se aumente, é a solidariedade restrita que ela impõe ao OGMO e aos operadores portuários, né? O OGMO ele tem que invariavelmente responder judicialmente por passivos de operadores portuários que utilizam da força de trabalho dos trabalhadores, deixam um passivo gigantesco nos portos e simplesmente desaparecem e deixam a conta para os outros operadores portuários que fazem parte do sistema. E justamente por essa solidariedade ampla e restrita é que os terminais de uso privado evitam alguns a utilizar, mesmo sendo mais vantajoso para ele usar o trabalho portuário avulso, ele não busca utilizar do sistema OGMO justamente para não aderir a esse passivo. Né, que muitas vezes, em alguns casos, alguns terminais privados, eles utilizaram o OGMO e depois passam a requisitar do sindicato justamente para fugir da divisão desses passivos. Então esse é um primeiro ponto que eu fiz aqui de observação. E a outra questão, ministro, é a deficiência do sistema de treinamento. Né? Diferentemente dos terminais privados, que eles podem e treinam os seus trabalhadores, têm trabalhadores dedicados, treinam esses trabalhadores, os terminais arrendados, operadores de cais público, enfim, os terminais públicos, eles são obrigados por lei a recolher 2,5% de tudo que é pago de mão de obra para o Fundo da Marinha, e aquela situação que todos, né, do setor já conhecemos, esses investimentos não retornam como deveriam ao setor portuário. E aí os operadores, os terminais arrendados, têm que pagar novamente para treinar esses trabalhadores, sendo que eles já recolhem compulsoriamente esses recursos. Isso também causa uma assimetria concorrencial, é óbvio, isso aí, né, é indiscutível. Você não pode, você fica refém de um sistema que está desatualizado, né? A Marinha ela tem um programa de formação de educação profissional que é desatualizado, você recolhe vultosas quantias para esse sistema e não tem o retorno desse treinamento. Então, aumenta ainda a assimetria concorrencial entre terminais públicos e privados. E uma outra questão que também aumenta esse ponto é a alta regulação em cima do setor, que foi falado muito bem aqui. Em relação à parte laboral, nós vimos nos últimos anos um aumento de regulação, inclusive em cima do órgão gestor de mão de obra, né, e que também, obviamente, reflete nos terminais privados, nos terminais públicos que são os associados os órgãos e que constituem a entidade. Nós vimos ANTAC, ela regulando, né, busca regular a OGMO, inclusive na forma de arrecadação, na forma de constituição, com todo respeito à agência reguladora, é sempre bom lembrar que o OGMO é uma associação civil privada, né? Ela tem por garantia constitucional a liberdade de associação e ela deve respeitar os seus estatutos, as suas atas assembleares e a forma como os operadores portuários decidem como devem contribuir, como devem ratear os seus passivos, como devem pagar suas contas. Mas o que a gente tem visto é uma grande intervenção, né, desses órgãos reguladores, inclusive citando, por exemplo, acórdãos proibindo que os OGMOs rateiem esses passivos trabalhistas de forma igualitária entre os associados, mesmo eles tendo decidido isso em assembleia, por livre e espontânea vontade, proibindo que o OGMO implemente taxas de contribuição por base na tonelada movimentada ou na carga, então interferindo diretamente na gestão dessas organizações. Outro exemplo também a questão do CAD, né? Além da ANTAC, temos o CAD também interferindo na gestão dos OGMOs, na questão das taxas de entrada, que é uma questão muito importante. Nós sabemos que foi construído, né, a partir de 93, o OGMO foi construído pelos operadores portuários, investiram muito dinheiro e esforço na criação de um sistema de treinamento, investimento para esses trabalhadores, para entregar uma mão de obra qualificada. E atualmente, mais do que justo, que novos operadores portuários que venham se associar contribuam para esse sistema que já está formado, né, que já está organizado e pronto e eficiente para utilizar. Mas
tivemos aí decisões do CAD proibindo da cobrança dessa taxa de entrada justa e necessária para a manutenção dos ógmos. Então, e por último, né, ministro, aqui uma outra questão também que prejudica, né, na competitividade, na concorrência, é a dificuldade que os ógmos têm de renovação dos quadros, né? Foi muito bem explicado pelo presidente Sérgio Aquino aí da FENOP na parte da manhã, mas os terminais privados, eles, como disse, têm os seus quadros, utilizam avulso se quiser, né, não são obrigados, mas eles podem contratar no mercado de trabalho, enquanto os terminais arrendados têm que se utilizar dos trabalhadores do ógamo, que fica refém da alteração da legislação que, a partir de 2013, extinguiu tirou a aposentadoria como causa de extinção do contrato de trabalho. Isso, e aqui não entrando em etarismo, não é esse o objetivo, mas sim na necessidade de renovação dos quadros de trabalho, né, dos trabalhadores portuários avulsos, para que eles possam entregar com eficiência, que eles possam, todos sabem que o trabalho portuário ele necessita de uma compleição física, ele precisa se desenvolver, precisa estar atualizado com novas tecnologias, e a gente então precisa renovar esses quadros. E essa alteração da legislação para retirar essa possibilidade de renovação de quadros também, ela impõe um ônus muito grande para os órgãos, que consequentemente acaba refletindo nos terminais arrendados, nos operadores de cais públicos. Então, em relação ao aspecto laboral, eram essas pontuações que eu gostaria de fazer e reiterar que é preciso que se reveja a legislação do trabalho portuário. É inegável que o regime de contratação que hoje nós temos, ele não acompanha as práticas mundiais. O Brasil é o único país que ainda impõe a exclusividade ou o monopólio de trabalho portuário, né? Nós tivemos aí como exemplo muito claro a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando proibiu, né, na Espanha a questão impor a prioridade na contratação, a exclusividade, desculpa, na contratação de trabalhadores portuários, e recentemente a Bélgica também, né, no mesmo sentido, o que mostra o avanço de portos internacionais na especialização e na busca por um trabalho contínuo e regular para esses trabalhadores. Esse é o espírito. Esse é o espírito da Convenção 137, esse foi o espírito da Lei 8.630, da MP 945, mas que nós vemos uma inflexão e a partir de 2013, e uma necessidade, então, ingente de revisão e alteração dessas normas. Obrigado, ministro. Agradecendo ao Ataíde pela sua abordagem quanto ao regime de trabalho, contratação e importos organizados. Nós vamos chamar agora o Fernando Abdala, que é advogado, sócio do escritório Abdala Advogados, tem pós-graduação em Direito Constitucional e é advogado da Associação dos Terminais Privados ATP. E a pergunta, Fernando, é na linha do que o Ataíde estava falando, especificamente sobre o regime de contratação de mão de obra, e o Ataíde focou mais exatamente nas operações portuárias em portos organizados. Eu queria que você explicasse um pouquinho se existe essa simetria também em relação aos terminais de uso privado, e mais ainda, se a jurisprudência da Justiça do Trabalho tem andado bem na compreensão dessa distinção e na aplicação da lei. Seja bem-vindo. Muito obrigado, ministro. Boa noite, boa tarde. Nesse momento, como diria o ministro Marco Aurélio, quando a gente fala por último, a gente tem a liberdade de errar por último, né? Como o Supremo eventualmente faz. Antes de começar, presidente Alexandre Ramos, muito obrigado. Eu quero agradecer ao senhor pela possibilidade de estar aqui presidindo o nosso painel. Quero agradecer também a toda a organização desse evento, um brilhante evento. Quero agradecer ao ministro Douglas Alencar pelo trabalho de organização, ao desembargador Celso Pio
e ao Zilmar Assis e a toda a equipe da organização, e eu quero celebrar eventos dessa natureza, porque normalmente os eventos jurídicos em que nós temos a oportunidade de participar, nós que fazemos a realização da justiça, advogados, membros do Ministério Público e juízes, sobretudo, são eventos em que nós discutimos o direito que nós fazemos, na nossa opinião, sobre o que nós achamos que está certo e está errado, e geralmente nós debatemos entre nós. E é uma visão muito ensimesmada do mundo, né? O operador do direito normalmente é um pouquinho arrogante, acha que sabe tudo, que pode avaliar tudo. E esse evento ele destoa um pouco dessa realidade porque ele abre as portas para ouvir os empregadores, ouvir os trabalhadores que falaram aqui no nosso primeiro painel, para ouvir alguns representantes das categorias, falarem opiniões jurídicas das categorias, e com isso todos nós aprendemos, todos nós operadores de direito podemos aprender e podemos construir um direito e uma justiça mais adequada aos fins sociais a que ela se destina. Então, por mais eventos dessa natureza, eu parabenizo a academia e rogo para que tenhamos muito mais como esse. Feitos os agradecimentos, eu gostaria, presidente, de responder sua pergunta, ministro Alexandre Ramos, dizendo que sim, a Justiça do Trabalho tem interpretado bem a assimetria regulatória, salvo algumas exceções, mas via de regra ela interpreta bem essa assimetria regulatória que ela é estabelecida pela lei. Como já foi muito comentado, eu não vou me estender, meu professor particular de Direito Portuário, nosso querido Almirante Murilo, a quem agradeço inclusive pela parceria e a confiança, falou a respeito do decreto da Lei 8.630 e do Decreto de 1966, e nós temos a lei atual que manteve essa assimetria regulatória, que é justamente uma diferença de regime jurídico estabelecido pelos portos aos portos públicos e aos portos privados. Essa diferença de regime jurídico, também já foi muito comentado, eu não vou me estender, mas ela caracteriza que o TUP ele é construído por um privado numa terra nua, um greenfield ou uma terra nua, como preferirem, sobre o seu próprio risco, sobre um regime de contratação totalmente privado, ao contrário do operador portuário, que o faz normalmente num ambiente, num porto organizado que já tem uma estrutura estabelecida, num regime licitatório, portanto, num regime de direito público que está submetido, por vezes, até mesmo a uma situação de reequilíbrio econômico-financeiro, dadas as características da situação do momento, e, portanto, é um regime completamente privado, de preço privado, de regulação econômica, prazo de concessão. E esta assimetria, ela se reflete também, como já foi muito comentado, nas relações do trabalho. Os portos organizados, tradicionalmente, têm um órgão gestor de mão de obra que fazem a gestão e a escalação dos trabalhadores. Os portos privados não têm. E, sobretudo, não tem porque a lei, isso está na lei, como eu vou demonstrar, isso decorre da lei que foi modificada, mas, sobretudo, numa realidade fática, segundo a qual nós temos milhões, nós temos 217 terminais de uso privado no Brasil, 37 portos públicos e 4 instalações portuárias de turismo. Seria absolutamente inviável exigir que todos os TUPs fossem submetidos à requisição de mão de obra por ógmos, porque não existem ógmos suficientes. E a consequência de estabelecer outro critério que não a absoluta liberdade dos TUPs para contratar causaria nos portos privados uma violação do princípio da igualdade e da liberdade econômica, porque nós teríamos TUPs obrigados a requisitar prioritariamente ou não, ou ainda exclusivamente em portos, aos ógmos, e outros TUPs que não estão na região, na proximidade de um ógmo, que não teriam essa obrigatoriedade. Portanto, uma clara violação do princípio da igualdade, porque eles pagam impostos iguais, são submetidos a um regime de autorização igual, mas teriam custos trabalhistas diferentes. Esse mapa é um mapa produzido eficientemente pela ATP, pelo seu sistema de dados, e que mostra os pontos em que existem portos privados, e são tantos em que a gente não consegue nem verificar os pontos em vermelho onde tem portos públicos. Daí porque se nota a impropriedade de se estabelecer, via decisão judicial, sobre a qual eu vou falar a seguir, uma decisão que crie um critério de que alguns portos privados devem se submeter aos ógmos e outros não. E como eu dizia,
Essa simetria decorre da lei, do artigo 44 da lei 12.815, e foi mantido. Esse artigo já estava na lei 8.630, foi mantido e foi uma decisão de política pública estabelecida no Congresso Nacional a faculdade dos portos de uso privado não precisarem contratar para o ógimo. A lei ela é muito clara, inclusive em diversos trechos, ao estabelecer que os ógimos são criados por operadores portuários, portanto, em portos públicos, a sua interpretação ela é bastante clara, mas como se não bastasse, o artigo 45 da lei foi vetado justamente para que não se permitisse a interpretação equivocada de que os portos privados também teriam que requerer mão de obra ao ógimo. O artigo 45 ele dizia que seria necessária a inscrição do trabalhador portuário avulso em cadastro de trabalhadores portuários. Quem faz esse cadastro é uma função do ógimo. Esse artigo daria a interpretação, e isso consta nas razões do veto, daria a interpretação de que o TUP teria que se vincular ao ógimo com todos os problemas que o Dr. Póvia colocou, o Dr. Mendes colocou, de que uma dificuldade em repartir o passivo, enfim, há diversas consequências dessa decisão, e justamente para evitar essa interpretação, o presidente da República vetou essa decisão, informando que este veto era consequência de um acordo social feito com trabalhadores, entidades de empregadores e o legislativo para que não desse essa interpretação. Então, essa interpretação equivocada. Então, esse era o quadro normativo da lei, até que alguns acordos coletivos foram sendo feitos de requisição direta e uma entidade sindical, de maneira muito engenhosa, a FENOP, que o presidente Aquino nos brindou com uma excelente palestra, propôs um dissídio coletivo de natureza jurídica, com uma tese muito engenhosa, um dissídio coletivo que fazia uma interpretação em abstrato da lei para obter a conclusão de que acordos coletivos de requisição direta não eram válidos. A SDC do Tribunal Superior do Trabalho normalmente não aceitava dissídios coletivos de natureza jurídica de interpretação abstrata. Há uma OJ número 29, que veda esse tipo de dissídio coletivo. Mas, no entanto, vivemos uma nova quadra histórica, o tribunal admitiu esse dissídio coletivo e exarou uma decisão relatada pela ministra Kátia, na qual a SDC afirmou que tanto TUPs quanto portos públicos são obrigados a requerer mão de obra, tanto avulsa quanto a prazo indeterminado, do ógimo. Essa decisão foi um julgamento muito controverso, muito complicado, e ela foi, de certa forma, uma surpresa, porque os precedentes anteriores que nós conhecíamos da Justiça do Trabalho, tal como esses que eu cito, um do ministro João Orestes Dallazen, outro anterior que eu vou voltar aqui, mas não se preocupe em tentar ler, porque talvez a letra esteja muito pequena, e ao final eu vou colocar um QR Code, quem quiser baixar a apresentação pode ficar à vontade. E esses dois precedentes que eu cito a título de exemplo, eles eram claros em reconhecer o regime jurídico diferenciado dos TUPs e reconhecer que, dada essa diferença, dada essa assimetria regulatória decorrente desse regime jurídico diferenciado, eles não seriam obrigados a requerer mão de obra do ógimo, tanto avulsa quanto a trabalhador indeterminado. Então, essa decisão foi uma surpresa, foi objeto de embargos de declaração, ocorreu um novo julgamento, e o que as entidades levaram para a SDC foi o objetivo de tentar esclarecer a SDC de que existe essa assimetria que não foi considerada no julgamento anterior. E como é que a gente sabe que não foi considerada? Não apenas porque a gente assistiu o julgamento e nós ouvimos os votos e nenhum deles analisou esse ponto, mas também porque a decisão da ministra Kátia cita um precedente do ministro Godin anterior. O ministro Godin tinha um precedente aceitando a requisição direta, voltou atrás na SDC, mudou seu entendimento para afirmar que não poderia ter requisição direta. Mas naquele caso ele acertou, porque o caso era de porto público, que a gente sabe que necessariamente tem que se vincular ao ógimo. Quando eles foram julgar com base naquele precedente, este caso da SDC, eles não analisaram essa assimetria regulatória e consideraram, portanto, que, como eu disse, também
o porto privado, o TUP, deveria se requerer mão de obra ao órgão. Esse processo ainda não terminou, esse processo na SDC, esse dissídio coletivo de natureza jurídica, ele foi agora, assumiu a relatoria dele, porque a ministra Kátia saiu da SDC, assumiu a relatoria o ministro Alexandre Água Belmonte, e o ministro Alexandre trouxe um voto em que ele propõe o seguinte critério, de que os terminais de uso privado que estiverem sediados na mesma região metropolitana, isso ele complementa o conceito de localidade, que é o que ele já propunha antes, que era um conceito muito abstrato, então essa era uma primeira omissão que está sendo esclarecido. A localidade passa a ser substituída ou complementada pela definição de região metropolitana, que é um conceito, se não me engano, do IBGE, mas é um conceito pelo menos pré-determinado. Essas entidades terão que requerer, esses terminais de uso privado, requerer avulsos se quiserem dele fazer uso aos órgãos. E os demais que não estiverem na mesma região metropolitana não precisarão. E precisarão fazê-lo em caráter de prioridade, também é uma segunda polêmica. Quanto aos trabalhadores a prazo indeterminado, o ministro Alexandre Água propõe que esses fiquem à luz do que está escrito no artigo 44, o veto do artigo 45 e uma interpretação sistêmica da lei. Ele propõe, portanto, que não seja necessário, propõe a declaração de que não há necessidade de contratação de trabalhadores a prazo indeterminado pelo órgão. Esse processo foi suspenso, o julgamento, em razão do pedido de vista do ministro Vieira de Mello, que manifestou a sua surpresa com o julgamento e manifestou o interesse em esclarecer por que esse processo estava sendo julgado. Novamente, na opinião dele, é muito fácil esclarecer isso, porque, como a gente viu, esse processo tinha muitas omissões e muitos pontos obscuros que demandavam um esclarecimento. Nós já tivemos a notícia do gabinete que esse processo não vai voltar à pauta esse ano, na próxima sessão da SDC, provavelmente só no ano que vem. O ministro Vieira de Mello já vai ter saído do CNJ, vai voltar ao TST, mas continuará julgando na SDC esse processo, e permanece a dúvida, então, como a SDC vai concluir esse julgamento, como ela vai exarar uma opinião de uma sessão, uma importante sessão do tribunal a respeito desse tema. Então, a conclusão que nós chegamos, a partir de uma interpretação sistemática da lei, como eu já demonstrei, é de que os TUPs, por uma política legislativa, por uma política pública de modernização dos portos, por terem um regime jurídico próprio, não devem se submeter ao órgão para requisição de mão de obra. E o ponto, talvez, não seja se o TUP deve ou não deve. Eu acredito que o TUP, certamente, numa interpretação jurídica, não deve requerer mão de obra do órgão pelas razões que eu já coloquei. Mas eu penso que a questão fundamental é nós entendermos que o regime jurídico dos portos públicos, dos órgãos, como bem colocado na fala anterior, ele prejudicou, essa assimetria ficou muito grande, ele prejudica os portos públicos e com isso prejudica todo o setor. E dessa maneira nós temos que discutir como nós melhoramos todo o setor, ao invés de tentar trazer um problema para os portos privados. E isso certamente, ministro Alexandre, pode e deve ser feito não no âmbito dos tribunais, que não é o locus próprio para isso. O locus próprio para esse tipo de debate é o Congresso Nacional, e muito mais do que o Congresso Nacional, o momento para a discussão disso é por meio do debate social negocial, por meio da adequação setorial negociada, por meio das convenções coletivas. Quer me parecer que as entidades sindicais hoje ainda não entenderam o imenso poder que elas passaram a ter após a decisão do Supremo no tema 1046, no qual elas podem dispor ao contrário do que diz a lei. Se a lei não as atende, elas podem, nas circunstâncias, obviamente, em que a lei permite, e o Supremo ainda está estabelecendo esses contornos. O ministro Alexandre Ramos tem um artigo, inclusive, a esse respeito, que ele fez a doutrina a respeito do que se considera os limites para a negociação. Eu recomendo a todos um artigo que é uma referência sobre isso, mas dentro desses limites cabem às entidades negociarem o que deve ser as melhores condições de trabalho para si nesse ambiente. E esse é o local em que essas divergências que ficaram muito claras aqui entre os
representantes sindicais, entre os representantes das entidades patronais, que colocaram as suas divergências e com elas a gente muito aprendeu, mas o local de resolução dessas situações é certamente por meio da negociação, que é o que eu espero e torço para que se aprofunde ainda mais. Presidente, muito obrigado a todos. Boa tarde. Bem, então chegamos ao final do painel número 15 sobre a simetria entre terminais arrendados e terminais de uso privado. Agradeço a participação de todos os expositores, o Mário Povia, o Marcos Freitas, o Ataíde Mendes e o Fernando Abdala. Tenho certeza que saímos daqui muito mais esclarecidos sobre o assunto, e isso realmente ajuda a esclarecer os juízes que estão aqui presentes, os procuradores do Ministério Público, a advocacia atuante, porque uma coisa é certa, quanto mais informações nós temos sobre o assunto, melhor é a decisão. Então fica aqui meu muito obrigado a todos os expositores, a toda a audiência aqui que prestou muita atenção nos debates e nas exposições, e declaro encerrado este painel.